E agora, do 138, abra sua Bíblia aí, ou acompanhe aqui na tela. Davi diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Esse é um salmo de Davi. A gente pode dividi-lo em 3 partes. Se a gente quiser seguir aí a métrica, como era feito no Antigo Testamento, no templo, na adoração, eles dividiam em 3 partes, com 3 afirmações sobre o Senhor. Então era um cântico com 3 estrofes. A primeira estrofe, versículos 1, 2 e 3. E uma certeza, uma afirmativa: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. A segunda estrofe, os versículos 4, 5 e 6, com uma outra afirmativa: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Então, na primeira estrofe, o salmista Davi traz uma afirmativa. Podemos passar o Senhor aqui para essa afirmativa em negrito e dizer: quando clamei, o Senhor me respondeu. Na segunda estrofe, uma outra afirmativa: embora esteja nas alturas, o Senhor, ele repete, olha para os humildes. E os 2 últimos versículos, fazendo aí a última estrofe do Salmo, com uma outra afirmativa sobre o Senhor. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você que lê em hebraico, podemos fazer a leitura seguindo a tela aqui. Olha só. Por que isso? Alguém riu aí, mas de repente alguém, lê em hebraico. Mas por que eu trouxe isso? Porque dá uma ideia para a gente de como esse salmo foi composto, ou ele foi feito. E aí a gente consegue ter uma noção do todo. Na hora da tradução para o português, ele ficou maior, mas são frases simples. E os estudiosos dizem que era no ritmo, O hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Então você pode ir pegando ali, olha, do versículo 1, uma frase, o 2, uma frase direta. 3, o 4, 5, com essas afirmativas sobre o Senhor. Então esse é um pouco do contexto do Salmo 138, dessa beleza em hebraico aí. E do nosso start. O pastor falou no início sobre as orações, e talvez isso marcou a sua rede social essa semana. 2021 acabando, a gente não sabe direito se está com gripe, rinite, influenza, delta, ômicron, burnout, troca de antidepressivo, falta de cafeína ou frescura. Com certeza você conversou com alguém e alguém te deu um diagnóstico. Na fila do supermercado, na fila do banco,
e a pessoa fala para você assim, isso aí deve ser... Não, pelos seus sintomas, pelo que eu te conheço, pelo que você está me falando, isso aí é... E aí 2021 acabou e a gente não sabe. E esse meme marcou as incertezas da virada de 2021 para 2022. A gente não sabe sobre economia, a gente não sabe sobre política. Lembra de um tempo que existia um tempo, para você que é mais novo, existia um tempo que a gente começava o ano com algumas certezas. Por exemplo, a gente tinha certeza da data da Copa. A gente às vezes até marcava a nossa vida, não, essa semana eu não vou fazer nada, porque eu quero assistir os jogos. Nós estamos começando um ano, existe um planejamento que a Copa vai ser no final do ano, não vai ser mais no meio do ano. Mas ninguém tem a certeza de que a Copa vai acontecer. Foi assim nas últimas Olimpíadas. Não, o COB, o Comitê Olímpico Internacional, eles não vão cancelar um evento como as Olimpíadas. E aí, cancelaram. E são tantas incertezas. E você talvez está começando o seu ano com alguma incerteza. Houve um tempo que a gente começava o ano sabendo a data do início do ano letivo. 2022 a gente não sabe, existe um planejamento. Houve até um tempo, não muito distante, que a gente começava com uma frase típica, o ano só começa depois do carnaval. E quando não se tem o carnaval? Mais uma incerteza. Mas diante de tantas incertezas, queria que você saísse daqui hoje, ou que nós saíssemos daqui hoje, ou que você desligasse essa televisão com algumas certezas. São mais importantes, fazem mais diferenças, porque as incertezas estão aí. Mas se a gente tiver firmadas algumas certezas que o salmista traz para a gente, a coisa caminha um pouco melhor. A primeira certeza que nós podemos começar esse ano é uma certeza de resposta. Você está pedindo direção a Deus? Você está pedindo alguma resposta para Deus? Você está pedindo alguma direção, assim, algum norte? Saiba que você pode continuar nesse caminho, porque uma certeza que nós temos no Salmo 138 é que o Senhor nos responde. Davi traz isso para a gente no versículo 3. Quando clamei, tu me respondeste. Se a gente colocar o Senhor, quando clamei, o Senhor me respondeu. Os testemunhos servem para nos trazer certezas de que isso acontece, de que o Senhor responde. Então, Davi traz para a gente assim, olha, quando clamei, o Senhor me respondeu, como se ele dissesse assim, clame também, porque o Senhor responde. Existe uma frase típica para os King's Kids, um grupo de dança na Jocum. Depois que os meninos chegam eufóricos das campanhas e tudo, eles usam uma frase assim, se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Se Deus falou comigo, Deus pode falar com você também. É como se Davi estivesse voltando de uma campanha de King's Kids, da Jocum, dizendo para mim e para você, se Deus me respondeu, Ele pode te responder também. E aí talvez você ainda fique assim, mas Davi tudo bem, né? Dá uma olhada na história de Davi, para você dar uma respirada e dizer assim, não, se o Senhor respondeu para Davi, Ele responde para mim também. Uma das grandes incertezas é a incerteza da resposta. Se tem um íconezinho que nos incomoda, é o ícone do WhatsApp. Quando você está namorando,
Aí você manda uma mensagem, início de namoro assim, né? Aí você manda uma mensagem, deixa eu ver se ela respondeu. Aí o WhatsApp inventou de marcar para a gente que a nossa mensagem foi enviada. Aí depois ele inventou de marcar que foi recebido. Isso dá uma angústia. Quando você tem filho pequeno ou filho na adolescência, né? Começando a sair de casa, aonde você está? Visualizou, recebeu, não me responde. A mãe já tem o discurso pronto. Te mandei 200 mensagens. O WhatsApp me mostrou que você viu, mas você não me respondeu. E aí o WhatsApp foi inventando para a gente alguns tics para nos mostrar que a pessoa visualizou e a gente fica naquela aguardando uma resposta. Davi coloca para a gente aqui, na introdução do Salmo, nos 3 primeiros versículos, uma gratidão. Olha no primeiro versículo, a gratidão intensa dele. Eu te louvarei de todo o coração. Ele frisa o todo. Ele não coloca que ele vai louvar, não, ele diz com ênfase, de todo o coração. Depois ele diz assim, diante dos deuses. Ou talvez na sua versão aí, diante dos homens. Isso também para intensificar a gratidão dele. Por que ele estava sendo grato? E não só grato, mas muito grato. Voltado para o teu santo templo. Me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Por que toda essa intensidade da gratidão? Por que Davi estava diante dos deuses? Por que Davi estava no santo templo? Por que Davi estava rendendo graças ao nome do Senhor? Por quê? Porque quando ele clamou, o Senhor o respondeu. Isso para nos mostrar que realmente o Senhor nos responde. Com amor, com fidelidade, com palavra. Ah, mas como eu posso ter certeza disso? Olha, eu posso ficar aqui dando várias certezas para você. Eu posso ficar aqui pedindo para o pastor Wesley dar um testemunho de que Deus responde, sem a gente ter combinado. Eu posso com certeza pedir para a Márcia em Libras contar para a gente que o Senhor responde. Só, não precisa, viu, Márcia? Deu até, Mas se eu pedir para a Márcia, ela vai levantar dali e dizer, o Senhor responde. Podemos ir aqui com um solo de bateria, para a gente ter a certeza de que o Senhor responde? Tem um testemunho com solo de bateria de que o Senhor responde? Tem. Mas isso tudo pode ilustrar. E como que pode convencer você que está em casa? Se você fizer. Daqueles programas de receita que a gente fica pensando assim, será que funciona mesmo? Faça. Faça na sua casa e você vai ver. Então comece a clamar. Não, eu quero saber se o Senhor responde mesmo. Comece a clamar hoje. Quando responder, você me conta. Porque assim foi a conversa de Elias com os profetas de Baal. Lembram de 1 Reis 18? A conversa não era sobre Deus. Elias chegou, eu sou servo do Yahvé. E os outros chegaram, nós somos servos de Baal. Ok, então vamos ver qual dos dois deuses responde. Vamos fazer o teste. Comecem vocês. Elias generoso, né? Comecem vocês. E aí eles foram, do jeito deles, na tentativa deles. Até que Elias disse assim, deixa eu mostrar para vocês sobre Yahvé. E aí, se você já leu esse texto, essa história, se você não leu, pode marcar aí, 1 Reis 18. Yahvé, o Elohim, o Senhor, respondeu Elias. Se ele respondeu a Davi, se ele respondeu a Elias, se ele respondeu a Wesley, a Márcia, baterista não tem nome, né? O baterista, ele pode responder para você também.
vários salmos. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Você pode encher seu pulmão de ar aí, e em silêncio ler o Salmo 4:1? Esse é para você. Ou o Salmo 32. Ou o Salmo 86:7. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Que a certeza da resposta faça diferença na sua vida esse ano. Mas temos uma outra certeza, a certeza do cuidado. Davi recomeça o cântico e recomeça a estrofe, e ele volta para os poderosos. Ele tinha falado dos deuses, aí agora ele vai falar dos reis, e ele diz sobre Deus, o Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. A segunda certeza que nós temos é a certeza do cuidado. Sabe o que nos faz orar por uma família que está lá na Itália? É saber que Deus cuida independente das barreiras geográficas. Ah, Senhor, mas está tão longe. Deus vai lá, Ele chega lá. Nossa, mas isso está tão distante. Deus cuida. Mas isso é tão difícil. Deus cuida. Aos humildes, os frágeis, Deus cuida. Esse era o contexto que Davi retoma. Ele tinha falado sobre os deuses, agora sobre os reis, e ele diz assim: todos renderão graças ao Senhor, celebrarão os feitos do Senhor. Olha quantas vezes Davi coloca o nome do Senhor nesses versículos. Renderão graças, Senhor, celebrarão os feitos do Senhor, a glória do Senhor. E embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Essa era a gratidão de Davi para com o Senhor. O nome de Deus em hebraico que ele usa nesse salmo é o Elohim. Elohim era usado para quando dizia sobre o Deus dos deuses. Isso às vezes nos incomoda um pouquinho, mas o salmo, ou os mandamentos, vêm para a gente, e o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus sabia sobre a multiplicidade ou a pluralidade dos deuses, os deuses das nações, e Ele diz para Israel assim: não terá outro Deus, ou não terão outros deuses diante de mim, porque eu sou o Deus dos deuses. Esse também é a primeira forma do nome de Deus, em Gênesis 1:1. No princípio criou o Senhor. A criação foi feita por aquele que é o Senhor sobre todas as toda a criação, todas as criaturas, com glória, com presença, com soberania. Davi coloca todos os arrogantes aqui, todos os reis. Davi coloca todos aqueles que governavam e até mesmo os deuses, onde os povos e as nações achavam que tinham algum poder. E Davi diz para a gente assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Um teólogo vai trazer para a gente essa frase, falando sobre a soberania de Deus. Ele vai dizer assim: mesmo estando muito acima dos homens,
Ele conhece e dá atenção a todos, conhecendo-lhes o caráter e sabendo exatamente como tratar a cada um. Isso inclui reis, príncipes, governadores, trabalhadores, escravos e mendigos. Você aí que é casado, namorando, noivo, ou pais, existe o clássico, as 5 linguagens do amor, que nos ensina a cuidar de alguém. Ele vai nos dizer isso, que cada um é cuidado de, pelo menos em 5 linguagens. Você que tem mais de um filho sabe disso. Para cada filho você expressa cuidado de uma forma. E Deus sabe muito isso. Deus sabe cuidar de cada um da sua forma. Essa é a certeza. Será que Deus vai cuidar de mim? Mas Deus está muito longe. E aí a gente canta, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E depois de exaltarmos o nome do Senhor, a gente canta assim: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Leve essa certeza para a sua semana. Cante de novo essa canção. Erga os seus olhos para os montes. Embora o Senhor esteja nas alturas, embora seja soberano sobre a terra, sobre os céus, embora Ele seja Senhor absoluto, Ele se importa comigo e se importa com você também. Ele cuida de mim e cuida de você também. Se Ele cuidou de Elias, se Ele cuidou de Davi, se Ele cuidou do Asaf ao compor essa canção, Ele cuida de nós também. Comece o seu ano com essa certeza. A certeza da resposta, a certeza do cuidado, a certeza da conclusão. Davi vai dizer para a gente assim: ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. E aí nos tempos verbais, agora, Davi sai do passado, e aí ele começa agora com o presente: estendes a tua mão direita e me livras. E aí agora ele olha para o futuro. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O amanhã te assusta, o futuro traz medo, as incertezas trazem insegurança. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Sabe aquela frasezinha clichê? Se ainda não terminou, é porque não chegou ao fim. Se ainda não deu certo, é porque não terminou. Às vezes essas frases têm o seu efeito. Aí se você não quiser ir pelas frases, vai pela certeza da palavra de Deus. Isso aí não é só um pensamento positivo. Isso aí não é só um alinhamento. Isso é fé. É a certeza, a convicção das coisas que nós esperamos, das coisas que nós não vemos, mas sabemos que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Talvez isso aí é para marcar de rosa, chiclete, verde fluorescente. Talvez isso aqui é para fotografar, para colar no retrovisor do carro, na porta da geladeira, no espelho do quarto. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. No contexto agora, Davi sai do contexto dos deuses, Davi deixa o contexto dos reis da terra, e Davi agora passa para o contexto de angústias, de inimigos, de coisas que talvez nós não gostamos de falar ou de publicar, de postar, mas Davi fala que, olha, ainda que eu passe por angústias,
Ainda que venham sobre mim a ira dos meus inimigos, o Senhor me preserva a vida, o Senhor estende a mão direita e me livra, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Que hoje seja um dia da gente renovar a nossa fé, da proteção do Senhor, a onipotência do Senhor. É só Ele que pode, com todo o seu poder, cumprir o seu propósito para com a gente. Davi diz para a gente assim: teu amor, Senhor, permanece para sempre. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. O amor do Senhor Supremo, poderoso, majestoso. Era essa hora que era a hora de usar o Elohim também. Se você pegar o original, você não vai ver o Yahvé aqui. Você não vai ver o nome de Deus como Adonai. De novo, Davi usa o Elohim, o poderoso, o majestoso, o supremo, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos. Esse Criador, Ele protege, Ele não abandona as obras das suas mãos. Deus não criou o mundo e deu um chute e deixou o mundo às leis naturais. Deus não criou todas as coisas e simplesmente entregou à situação de causa e efeito e consequência à força da gravidade. Não. Ele não abandona as obras das mãos dele. Aquilo que ele criou, ele preserva, ele provê, ele sustenta, ele conclui. Que alívio temos não só quando tiramos a máscara, mas quando o GPS diz para a gente: você chegou ao seu destino. Isso já foi um alívio para você? Quando você estava lá, vira à direita, vira à esquerda, vira... De repente, talvez o aplicativo que você usa dá uma bandeirada e fala... Canta uma musiquinha. Isso dá um... cheguei. O propósito foi cumprido. Você chegou ao seu destino. Essa é a certeza que temos para 2022. Que Deus cumpre. Que Deus nos faz chegar onde precisamos chegar. Alguém, quando ganhou um prêmio do Oscar, e para você que viu as últimas edições, Dona Lady Gaga, ela diz: verdade é verdade, independente da boca de quem sai, né? Ela disse: não é sobre ganhar, é sobre não desistir. É quantas vezes você fica em pé, levanta a cabeça e segue em frente. E percebe que Deus cumpre o seu propósito. Ah, pastor, não quero essa frase. Tá bom. Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ah, não. Lady Gaga é muito moderno. Jó é muito antigo, a gente nem sabe direito aonde colocar ele na Bíblia. Tá bom. Paulo. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai cumprir o propósito dele. Ele cumpre o propósito dele independente se a pessoa crê ou não. Ele cumpriu o propósito dele para com essa artista. O propósito era dele, ele é o Deus dos deuses. Ele cumpriu o propósito dele com Jó, a ponto de Jó dizer: nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Ele cumpriu o propósito dele com Paulo. Se ele cumpriu com Jó, com Paulo, com Davi, ele pode cumprir comigo e com você. Talvez você comece o seu ano cheio de incertezas. Estamos juntos. Eu também começo o meu ano cheio de incertezas. Ó, como isso marcou as nossas incertezas. Mas podemos começar o ano com 3 certezas. A certeza que o Senhor nos responde. E eu queria muito que você saísse daqui motivado a saber se Deus realmente responde. Mas não é responde para mim, responde para você. Então comece a clamar. Deus cuida. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar dos seus. E a certeza da conclusão. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Vamos ficar de pé. Enquanto os meninos do louvor venham aqui, vamos ler esse salmo juntos? Você pode esticar assim, né? Normalmente a gente começa com, ou a gente termina com um momento de reflexão, né? Dá uma esticada, uma liberada no ar aí com a máscara, né? Você não vai tirar a máscara agora. Mas será que a gente consegue ler, seguindo a tela aí, para a gente ler na mesma versão? Com força, com crença. Se isso faz sentido para a sua vida, se faz diferença. Vamos lá? Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a Ti. Voltado para o Teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao Teu nome, por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Pois exaltaste, acima de todas as coisas, o Teu nome e a Tua palavra. Quando clamei, Tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra Te renderão graças, Senhor, pois saberão das Tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, Tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a Tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das Tuas mãos. Feche os seus olhos. Abaixa a sua cabeça, ainda de pé, para cantarmos essa próxima canção juntos. Não coloca incertezas agora diante de Deus, não. Mas junto com Davi, louve o nome do Senhor. Porque Ele nos responde e nos dá força e coragem. Saia daqui hoje com a sua fé, sua força, sua coragem renovadas. Agradeça a Deus pelo cuidado dEle agora, com força e coragem, Ele cuida de nós. Peça a Deus força, peça a Ele coragem, para que você veja Ele cumprindo os propósitos dEle
na sua vida, nas nossas vidas, no nome de Jesus.